Bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live das 9h47, sempre de segunda a sexta, às 9h47 da manhã. É um projeto temporário, a gente vai fazer essa live em algumas semanas com dois objetivos principais, que tem o foco dessa live, que são voltar ao hábito da pausa, a criação de novos hábitos da pausa e ainda compartilhar saberes informados e necessários para o cérebro. Afinal de contas, a gente está aqui para cultivar um cérebro capaz de aprender o que quiser. Então sejam todos muito bem-vindos, Leone, Tiago, Ianca, Aninha, Arthur. Que bom que vocês estão aqui comigo hoje, 9h47. É uma live bem curtinha, então fica aí até o final para que a gente possa conversar. E hoje, especialmente, eu quero ouvir de vocês sobre uma perspectiva de uma pergunta, de uma observação que eu recebi ontem, que eu achei muito curiosa. E esse questionamento que eu recebi ontem de um estudante foi o seguinte: ele falou da seguinte maneira: eu estou tentando criar o hábito de fazer a live junto contigo e depois eu faço a minha pausa de 5 minutos no trabalho, já que ele tem 20 minutos de descanso no trabalho, ele trabalha como recepcionista. E eu não sei o que fazer na live, na hora da pausa. Depois que termina a live, eu vou tomar meu café e eu fico pensando em várias coisas ao mesmo tempo e não sei o que fazer nessa pausa. Olha que curioso. Aí eu queria jogar para vocês. Nesse momento que você estabelece, digamos que você já tem o hábito de fazer a rotina de estudos com as pausas que é o recomendado, né? 30, 50 minutos. Nesses 10 ou 15 minutinhos de pausa, o que é que vocês fazem? Eu pergunto porque foi muito curioso para mim ouvir isso de uma pessoa de que está conseguindo realizar esse momento, mas não sabe o que fazer. E aí eu decidi trazer esse questionamento para aqui, para que eu pudesse compartilhar a resposta que eu ofereci a ele, até para que se fizer sentido para vocês também. Então, para quem nunca... Pedrinha, lá da... Então, bom ver vocês aqui. E aí, nesse questionamento que ele me fez, eu orientei o seguinte: se você não tem o hábito de pausar, porque foi o que ele me disse, né? Marta, eu sempre levava o turno direto de 8 às 12, mesmo tendo a minha hora do lanche, a minha hora da folga, eu pegava o meu café na copa e levava para o trabalho para continuar fazendo os meus e-mails. E entendi a importância por meio da live. Eu fiquei já muito feliz porque o objetivo de mostrar e proliferar para a maior quantidade de pessoas que essa pausa ela vai trazer muito mais produtividade do que não fazer e vai trazer muito mais cristalização do conhecimento do que não fazer a pausa, eu já fico bastante grata por ter essa situação. Então vamos lá. Normalmente as pessoas fazem pausa de 10 a no máximo 20 minutos, certo? Então 10 minutos a gente recomenda para quem nunca fez fazer um scanner. O que é um scanner? É imaginar que está passando uma máquina por você da cabeça até o dedo do pé. E nessa hora vão vir um turbilhão de pensamentos do que você vai fazer, do boleto para pagar, da compra para fazer, do fulano que tem que ligar. Ok, eles são bem-vindos, a gente não vai excluir esses pensamentos, tá bom? Afinal de contas, a gente quer cultivar um hábito para a gente ter um cérebro capaz de aprender o que a gente quer aprender. Então você vai vendo como é que você está sentindo corporalmente falando mesmo. Como é que está a minha cabeça agora? Então, na hora que você pensa nesse scanner, os pensamentos que vão chegando, eles vão fazer menos sentido. Eles vão fazer muito menos sentido. Então você vai sentir no corpo. A minha cabeça está doendo, está fervilhando, vou dar atenção à minha cabeça. Vamos para os olhos. Como é que estão os meus olhos agora? Nariz, boca. E aí você vai fazendo todo o scanner corporal. Como é que está a garganta? O corpo fala, gente. E pausa é movimento. Isso mesmo, parece contraditório, mas pausa é movimento. Por que eu digo que pausa é movimento? Porque você está, vamos colocar aqui como exemplo, 50 minutos sentado de um jeito torto, só que você já se acomodou com aquele jeito torto, você nem está começando a perceber que está doendo ali a coluna. E aí quando você movimenta, fica agradável. E você movimenta na hora que você descansa. Então, significa dizer que quando você movimenta, que você volta o corpo e você ouve o seu corpo dizer que ali está doendo, sabe? E exatamente nessa hora da pausa que você vai fazer o scanner, que você vai entender como é que está o quadril, como é que está o joelho, o pé
E aí você olha, gente, eu nunca percebi que meu pé latejava de um determinado jeito ou se movimentava de um outro jeito, tá? Então é realmente um momento de pausar e nesses 10 minutos fazer um balanço. Se você está estudando, o que é que eu aprendi nesses 50 minutos, nesse balanço, certo? Enquanto eu respiro, tomo meu chazinho, eu venho sempre aqui fora, dar uma volta no quarteirão para fazer essa pausa. E se eu estiver trabalhando, o que é que eu já fiz de produtivo e não de ocupação nessa 1 hora ou no máximo que a gente recomenda que não seja 2 horas de trabalho. Então faz sentido para você, coloca o coraçãozinho, porque eu quero saber se faz sentido para vocês fazerem isso. Se alguém já teve aquela sensação de que eu estou aqui com 10 minutos de folga, mas eu não sei o que fazer, e aí por isso eu prefiro pegar aquele café e voltar para o trabalho. Tânia, então sejam todos bem-vindos quem está chegando nessa live da Hora da Pausa, com esse objetivo de compartilhar. E esse questionamento do estudante para mim fez muito sentido, porque foi a primeira vez que alguém me disse verdadeiramente que não tem o hábito de fazer pausa e quando faz não sabe o que fazer na hora da pausa porque ele fica preocupado no trabalho. Aí o segundo ponto nessa hora da pausa se vem muito, mesmo com todo esse scanner, então a primeira coisa que vocês vão fazer é escanear o corpo inteiro. Se você passa 30 segundos em cada parte do corpo, 5, 7 minutos você já fez o seu scanner, então o seu corpo e você já conversou com ele, já entendeu o que é que faz, tá bom? E a pausa, ela aumenta o foco, Tiago. Pode fazer, se você está num ritmo, agora é claro que a gente precisa fazer essa pausa de uma forma não robotizada. Por que eu falo não robotizada? Porque não basta colocar um cronômetro, tá bom? Às vezes a gente coloca, por exemplo, vou dizer uma coisa minha, né? Eu gosto de colocar pausas de 40 minutos, mas justo no 40 minutos eu estou no ritmo, tá? E aí eu coloco mais 10, porque eu sei que depois dos 10 o meu ritmo vai cair. Então eu coloco 40 e mais 10, porque eu já estou naquele fluxo. Então é importante você não perder o fluxo, ok. Agora depois o seu fluxo faz assim, sobe e depois ele desce, tá? A pausa a gente faz na descida. Normalmente o cérebro ele comporta de 25 a 50 minutos em fluxos. Depois disso o fluxo ele cai. Então quando você faz a pausa depois do fluxo, você volta no novo fluxo com um ritmo muito maior do que insistir, entende? Então em tese, estudos comprovam que a pausa ela aumenta o foco. Agora você não deve fazer a pausa no ritmo desconectado. O que é um ritmo desconectado? Eu vou tentar fazer a pausa a cada 30 minutos e de repente 30 minutos é o seu pico de foco. E aí você vai conseguir encontrar qual é o seu pico de foco. Normalmente o meu pico de foco é 40 a 45 minutos. E aí eu consigo estender por mais 10. Logo, é conexão com o que você sente naquela hora da pausa. Na sua profissão Pro também você pode fazer essa pausa. Com certeza, Tanise. Não só pode, como é recomendado, porque você tem um trabalho manual, criativo, que demanda muita atenção. Então, 5 minutinhos não vai desandar teu bolo, né? São bolos maravilhosos. E a pausa, ela normalmente é recomendada de 5 a 15, estourando 20 minutos. Aí sim, Tiago, se você passa de 15, de 20 minutos, você pode já entrar no ritmo do flow da pausa e aí demorar para voltar para o foco. Por isso que esses números, eles não são fixos, eles são um intervalo entre 5 a 15. E aí seu corpo vai dizer se 5 é suficiente, se 10 é suficiente, se 7 é suficiente, não é um número redondo. Assim como o ritmo de produtividade varia entre 25 a 50. Pode ser 27, pode ser 34, tá certo? Agora, quando você entra nesse ritmo de fluxo, é importante ter essa pausa. Então, o primeiro ponto respondendo aquela pergunta lá, o que é que eu vou fazer na hora da pausa? Já ensinei a vocês a fazer o scanner. E o outro ponto é a anotação. Me ajuda muito quando vem todos aqueles pensamentos que às vezes são compromissos que você tem para o sábado. Confirmar o médico, eu preciso pagar um boleto X, eu preciso fazer a feira no supermercado. Eu só vou fazer feira no supermercado sexta-feira. Escreve numa folha de papel. Porque quando você tem esse hábito de tirar aqueles pensamentos invasores que incomodam tanto a gente, escreve numa folha de papel, ele fica lá sob o seu controle visual. E isso lhe dá aquele conforto de realmente chegar na pausa, tá? E aí, quando você escreve na folha da pausa, na hora da pausa, no lugar de você pegar o seu chá e voltar para o seu computador, Tânia, no lugar de você pegar aquilo e voltar, faz o teste. Eu acredito que você vai fazer esses 5 minutinhos centrada, não pensando que você vai voltar para bater o bolo ou para ver aquela massa, não. Você vai ficar centrada fazendo aquele exame e veja se você volta a fazer a sua produção manual totalmente voltada com foco e concentração para o seu trabalho manual. E aí,
respondendo a pergunta de que a gente começou essa live, né? O que fazer na hora da pausa? Essas duas ações muito simples. Escanear e, se o escaneamento não for suficiente, anotar o que está invadindo seus pensamentos, se eles são pensamentos urgentes, tá certo? Afinal de contas, é sim sempre possível melhorar com o treinamento. Faltam 30 segundos aqui para a gente encerrar a nossa live de hoje, das 9h47. Eu tinha a intenção de falar aqui sobre realmente melhorar com o treinamento, mas eu gosto e tenho gostado muito de ouvir as perguntas de vocês e deixar fluir, por mais que a gente não siga com a programação. Que na verdade essa é um hábito, que sim, tudo requer hábito, Tânia, Tiago, esse é um hábito também da pausa. Às vezes você vai para a pausa planejando fazer uma coisa. E o objetivo da pausa é você não necessariamente cumprir o planejamento, fazer o scan e ouvir seu corpo. E não insistir em coisas que você achava que deveria fazer, e sim o que a sua mente, porque o objetivo de cultivar um cérebro capaz de aprender qualquer coisa é conectar mente, cérebro e coração. Por isso que eu falo muito do CCC, né? Corpo, coração e cérebro. A gente vai cultivando, respeitando o que a gente assimila, e aí assim a gente vai assimilar mais, a gente vai cristalizar mais e ter muito mais hábito de fixação. Tudo é hábito, tudo é técnica, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos vocês. Até amanhã às 9h47 e uma excelente quarta-feira a todos. Tchau, tchau. Até a próxima.